Capítulo 12. Aprendendo com as derrotas. É impossível falar em progresso em qualquer área, sem falar em mudanças. A fim de tornar sua mente excelente e construir seu caminho, você precisa, inevitavelmente, estar preparado para se adaptar a mudanças de curso e a toda sorte de novidade que eventualmente surgirá em sua jornada, boa ou ruim. De fato, muitas mudanças inicialmente designadas para ser benéficas e auxiliadoras terminam por se tornar um empecilho ou mesmo nos derrubam devido à nossa incapacidade de adaptação. A Bíblia registra, logo no começo do livro de Gênesis, um caso de inadaptação de consequências extremas, Adão e Eva. Quando criado, Adão tinha controle sobre todo o jardim da criação e era superior aos demais seres viventes aos olhos de Deus. Gênesis 1:26. Logo desfrutava da estabilidade e comodidade no jardim. Como, ainda assim, ele não era completo por não ter seu par, recebeu de Deus uma ajudadora que lhe fosse semelhante. E assim ocorreu a chegada de Eva ao Éden. Gênesis 2:18, 2:21 a 23. Eva representou uma mudança. A mulher foi criada a fim de ser uma ajudadora do homem, uma mudança benéfica. No entanto, vemos que ela se deixou corromper pela serpente e apresentou a oferta do pecado, a qual ele sucumbiu por não saber lidar com ela. Até então, Adão nunca houvera recebido uma proposta a fazer o mal, e a que teve a partir de Eva foi uma mudança de contexto a qual ele deveria ter se adaptado para ser aprovado diante de Deus. Porém, ele mostrou-se incapaz de fazê-lo. Sua incapacidade de se adaptar a essa nova circunstância foi uma ruína. Todos após Adão têm de enfrentar mudanças de circunstância na vida, quer sejam boas, quer más. Aprendemos com Adão, contudo, que independentemente da natureza da mudança, contra a forma como reagimos a ela, já que a inadaptação e a perda de controle perante uma alteração boa levam a um contexto muito pior que antes de a mudança acontecer. Hoje não é diferente. Haverá momentos diversos de mudança ao longo da trajetória de construção de um caminho próprio, tanto externas, chegada de pessoas, alteração de recursos, quanto internas, motivação, derrotas e vitórias. O que determinará sua postura ante a tudo isso é somente sua mentalidade. Uma mente excelente aprende com as derrotas, mantendo-se focado no objetivo e pensando cuidadosamente em cada proposta, seja boa ou má. O contrário é uma mente mal preparada, portanto incapaz de se adaptar e que acaba por se prejudicar mesmo diante de uma mudança oportuna. Assim, sabendo que mudanças inevitavelmente virão, cabe a nós desenvolver uma mentalidade excelente, capaz de nos levar a enxergar o melhor de cada uma e selecionar quais mudanças são essenciais a nós e como conduziremos cada uma a nosso favor. Deixar que as mudanças da vida ocorram por si mesmas é perder o controle do próprio caminho. E saiba que, assim como Adão, quem permite que as mudanças o conduzam sempre terminará sendo conduzido para baixo. Adão se deixou levar pela mudança de status que Eva representou e pela mudança que ela trouxe a partir da serpente, que em si mesma já foi outro fator para tirá-lo da zona de conforto. E essa correnteza, obviamente, o arrastou para longe do propósito de Deus. A fim de não incorrer no mesmo erro de Adão, no aperfeiçoamento da sua mente, você precisa fazer mais que apenas esperar para manobrar mudanças que virão. Na verdade, você perceberá que certas mudanças nós mesmos temos que empreender a fim de alcançar um objetivo maior. Refiro-me a elementos de todas as instâncias da sua vida, não apenas aos grandes. Afinal, de que adiantaria galgar degraus em direção ao grupo seleto dos 4%, carregando hábitos que manterão sua mente presa? Sua rotina pode estar recheada de fatores que, se alterados, podem gerar mudanças significativas e capazes de alavancá-lo em direção ao seu alvo. Por exemplo, você tem algum vício? Não remeta vício apenas a cigarro, bebidas e afins. Pense em algo que está presente no seu dia a dia e com o qual você tem estabelecida uma relação maléfica de dependência. Se há algo, ele precisa sair. Já na sua rotina, repense sua forma de interagir com pessoas e seus pequenos costumes. Busque, por exemplo, mudar para melhor sua maneira de lidar com aqueles que estão nas esferas mais próximas da sua vida. Estejam eles ao seu lado, abaixo ou acima de você, em termos de autoridade. Repense seu modo de se vestir, de comer e ter lazer. Repense áreas diversas.
Façamos então o desafio. Escolha 3 áreas quaisquer da sua vida e decida empreender uma mudança em cada uma a partir de hoje. Concentre seus esforços nessas 3 mudanças para notar que, em breve, elas gerarão novos hábitos e, assim, novas oportunidades. Certamente, você se surpreenderá com os resultados. Saia da zona de conforto. Capítulo 13. Mude. Mudar para melhor sua maneira de relacionar com pessoas certamente terá efeito, também na maneira como elas verão a dívida que têm com você. Falamos anteriormente sobre algumas formas de despertar gratidão naqueles que recebem de você algo e como usar isso a seu favor. Aqui está outro modo. Mude. Quando você muda e impacta pessoas de forma positiva, torna-se capaz de constrangê-las, de tal modo que elas não conseguem ignorar o fato de que tem de retornar isto. Até mesmo aqueles a quem você não fez algo em especial terão um desejo interno de lhe agradar. Na Bíblia, vemos isso na história de Adão. Eva lhe agradou tanto com a mudança que representou que ele cedeu ao pedido dela e comeu do fruto que Deus havia proibido. Sim, foi uma atitude ruim e de consequências terríveis, mas que teve sua raiz na vontade de Adão, de agradar aquela que lhe fez bem. Não devemos, obviamente, agir como Eva, ou mesmo como Dalila, e influenciar pessoas a fazer aquilo que é errado, ou mesmo manipulá-las, mas gerar nos demais um sentimento de retribuição que os fará contribuir positivamente na nossa caminhada de excelência. Isso acontece porque você só receberá algo de alguém se provocar uma mudança positiva nele, isto é, uma chave de recompensa. Você gera mudança para melhor e recebe de volta o melhor do recipiente de sua mudança. Jesus nos mostrou esse princípio em seu ministério terreno. Desde criança, Lucas 2, 46 e 47. Ele já gerava mudança de mentalidade em todos aqueles que o cercavam, e continuou a carregar esse traço até sua volta ao céu. Inicialmente, certas atitudes de Jesus poderiam parecer estranhas, como referir-se a Maria como mulher, João 2,4, e nunca como mãe, mas ela estava já ali, provocando mudança de mentalidade. Todas as mudanças dele tiveram a óbvia consequência de gerar uma multidão de seguidores, treinados para mudar também. Analisando a história de Jesus e dos seus discípulos, vemos que não é possível trilhar uma caminhada de excelência e alcançar o grupo dos 4% sem mudar pessoas. Na verdade, uma das características dos grandes nomes é justamente provocar mudança em pessoas. Warren Buffett mudou mentalidades em sua caminhada. Bill Gates mudou pessoas. Esses e muitos outros grandes homens de diversas áreas entenderam o princípio de mudar para melhor pessoas e contextos, sendo retribuídos nesse processo. Logo, tenha claro em sua mente que você precisa conquistar pessoas e mudar a mentalidade dos demais também. Isso, inclusive, é parte do seu propósito. É por isso que todos nós nascemos com o desejo de mudar o mundo. De alguma forma, todos desejamos gerar alterações nele, e nós devemos fazê-lo, começando por aqueles ao nosso redor. Os benefícios, como já vimos, serão colhidos não apenas por eles, mas retornarão para nós também. Capítulo 14. Campeão fracassado. Na construção de um caminho excelente, é comum que pessoas se percam e sacrifiquem o que não deve. Sacrifícios são necessários, é fato, mas refiro-me àqueles que negligenciam alguma ou diversas áreas da vida, enquanto constroem um nome para si, como se não conseguissem experimentar uma mudança completa de mentalidade. Muitos caem nesse abismo. Conheci um homem assim no Espírito Santo. Era um surfista que eu conheci enquanto também surfava, e tentei evangelizá-lo. Na verdade, e para minha admiração, ele era um campeão do surf. Tinha medalhas e títulos diversos, sendo vitorioso em diversos campeonatos do esporte. Logo fiz a ele muitas perguntas e aprendi com ele. Após alguns minutos de conversa, no entanto, perguntei que carro ele tinha. Ao que ele me respondeu que tinha um carro popular comum, nada extraordinário. Ousei um pouco mais e perguntei quanto em dinheiro ele tinha guardado no banco. Ao que ele disse ter não mais que uns R$ 350. Quanto à sua situação familiar,
Ele confessou que seu casamento não ia tão bem quanto ele gostaria que fosse, justificando que sabe como mulheres são. Acabamos brigando muito. Assim, sua vida como um todo não era nem de longe tão invejável aos demais, tanto o que ele havia alcançado no surf. Segui dizendo a ele: sinto muito ter de lhe dizer isso, mas você é um campeão fracassado. Como ele naturalmente se assustou com essa colocação, eu repeti. E expliquei que me revoltava saber que ele é um vencedor em uma área e um perdedor em tantas outras. Como ele redobrou sua atenção ao que eu falava, pedi para dar-lhe alguns conselhos que o ajudariam a vencer também em outras áreas. Aquele rapaz, que já havia tentado tantas coisas, dispôs-se a ouvir. Eu não me declarara pastor ainda, nem introduzira o assunto falando da Bíblia. Naquele momento, eu apenas falava sobre o assunto dele para que ele me desse ouvidos e eu ganhasse sua confiança. Esse é um princípio importante, porque ter a confiança de alguém de início destrava todas as possibilidades de essa pessoa o ajudar, pois ela passa a enxergá-lo com admiração e respeito. Você ganha, assim, um aliado na sua jornada. Tendo, portanto, estabelecido a confiança dele, utilizei-me de metáforas e conceitos do surf para explicar que, da mesma maneira que ele desenvolveu uma série de técnicas e um condicionamento físico e mental para triunfar no esporte, ele deveria desenvolvê-las na vida. Comecei por explicar que, por ser um campeão no surf, ele já havia entendido uma série de conceitos imprescindíveis. Um deles era a possibilidade de dominar o indominável, que é a essência do surf em si, já que atravessar uma onda e executar manobras com excelência, sem perder o equilíbrio, requer muita habilidade e concentração. Requer vencer onde todos perdem. A título de exemplo, da mesma forma como ele tinha de ajustar a força dos braços e o timing da remada para atravessar o que se chama arrebentação das ondas, ele teria de explicar esse princípio de adaptação na vida, seja nas finanças ou no casamento. Além desse, explicitei uma série de conceitos presentes no surf que ele dominava, porém, não soubera explicar as demais áreas de sua vida. Após a conversa, despedimos-nos com a promessa dele de colocar em prática na sua vivência a mentalidade que ele desenvolvia no esporte e o que levava além. O resultado foi que ele, fazendo assim, converteu-se ao Evangelho, reverteu para melhor seu casamento, suas finanças e adquiriu um automóvel melhor, tornando-se um vencedor não apenas em uma, mas em várias áreas de sua vida. Capítulo 15. Engano da mente. Um dos motivos que prende o surfista do capítulo anterior, antes de sua mudança, é o mesmo que prende muitos de nós e nos impede de crescer muitas vezes, o não domínio da mente. Já comentamos anteriormente sobre a capacidade que nossa mente tem de mentir para nós e nos fazer acreditar em falácias. Mas mais importante é entender de que forma ela faz isso e aprender a contornar essa situação. É comum que a mente engane o homem para confortá-lo em momentos de dificuldade ou tristeza, dizendo, por exemplo, que nada pode ser feito. Outra maneira de a mente mentir para nós é propor soluções preguiçosas para resolver problemas, de modo confortável. Em um exemplo cotidiano, uma pessoa percebe que certas roupas não entram mais em seu corpo ou ficam tão apertadas que geram incômodo, e a solução imediata que a mente traz é: preciso comprar roupas de um número maior. Não, é preciso perder peso para solucionar de vez a questão, já que aumentar o número do manequim apenas fará a manutenção do problema e o manterá confortavelmente situado no erro. Eu mesmo tentei incorrer nessa falha, quando por perceber que dirigir havia se tornado desconfortável por o carro estar apertado, disse: comprarei um carro maior. Minha esposa imediatamente disse: você não precisa de um carro maior, só precisa emagrecer. Ela tinha razão, o problema não estava no carro, mas em mim mesmo. Situações como essas não são raras, então é necessário ter cautela para ser capaz de dominar seus pensamentos, a fim de que eles não o dominem. Imagine a seguinte situação para ilustrar de que forma sua mente pode fazê-lo estagnar. Você tem uma BMW, um excelente carro de fato, mas um certo dia, quando você para no sinal vermelho,
Para ao seu lado um Bentley, um carro inglês de luxo feito para um público muito seleto. Apesar de o seu status o colocar à frente de muitos, fica palpável o quanto aquele carro ao seu lado é sim superior. Logo, vem instantaneamente a conclusão irrefutável de que aquela pessoa ao seu lado no sinal conquistou mais que você e tem condições ainda melhores. Nesse momento, se você não tem controle sobre seus pensamentos, sua mente o confortará com pensamentos como: antes você dirigiu um carrinho popular, então se dê por satisfeito com o que tem agora. Ou ainda, está insatisfeito? Olhe à sua volta e veja que a maioria das pessoas dirige carros inferiores ao seu, ou andam de ônibus. E você, olhando seus arredores, vê vários carros populares e ônibus lotados de pessoas em pé, se apertando num calor enorme. Então diz, com um suspiro: ufa, achei que eu não estava tão bem, mas eu de pessoas em estado pior que o meu. Que bom que já cheguei até aqui. Isso, meu caro leitor, é ceder ao engano da mente. Nessa mesma situação de estar diante de uma pessoa mais próspera, alguém que tenha controle de sua mente e reagirá pensando: que bom que cheguei até aqui, mas posso fazer melhor. Trabalharei mais e buscarei conquistar mais para que, se Deus quiser, um dia eu possa alcançar esse patamar e ter um Bentley também. Isso, amado leitor, é domínio da sua mente e uma mentalidade diferenciada. Não é à toa que o público desses carros e estilo de vida é seleto. Sua mente, no entanto, não se tornará assim automaticamente, pois ela se beneficia do conformismo e leva você a se estabelecer nele. Por isso, se você não a dominar e entender que pode ir além e conquistar mais, ela dominará você, e em breve o condicionará a aceitar passivamente coisas cada vez menores. Afinal, quando você estiver em declínio, ela o fará olhar para pessoas em declínio pior e se tranquilizar novamente. Será um ciclo de decadência que o impedirá de crescer. O mesmo pode ser visto na sua família. Quando, por exemplo, seu cônjuge lhe contestar dizendo que você passa muito tempo com amigos, amigas, televisão e afins sem dar atenção a ele e aos filhos, a forma correta de reagir seria ponderar o que seu marido ou esposa está dizendo e rever suas ações. Mas isso exige esforço, pois a primeira reação da sua mente será lhe confortar com o pensamento que você já fez o bastante pelo casamento e pelos filhos, e trazer à lembrança o que você já fez por eles, a fim de fazer parecer que não precisa de mais nada. Por exemplo: mas eu já levei minha esposa para jantar fora semana retrasada. Ou, eu dei um presente ao meu filho recentemente. Ou, já fiz massagem no meu marido um dia desses. Ou ainda, existem pais, mães, maridos e esposas piores que eu. Então minha família deveria estar grata pelo que eu já faço. Essas desculpas, no entanto, não mudam absolutamente nada, apenas evidenciam sua mediocridade. Esse ciclo só será quebrado quando você começar a resistir aos seus pensamentos confortáveis e começar a se mover em direções maiores. Sobre isso, Jesus foi enfático na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. Aquele que não busca crescimento e geração de resultados perderá até aquilo que já tem. Capítulo 16. O desespero que nos impulsiona. Muitas vezes é necessário combater os enganos da mente a partir deles mesmos. Isto é, utilizar aquilo que nossos pensamentos tentam nos fazer aceitar como o combustível para mudar as situações em que nos encontramos. Nesse instinto de autoconforto e autopreservação, haverá momentos em que sua mente lhe dirá: não dá mais, é melhor desistir de tentar construir um caminho só seu, e emendará dizendo: conforme-se com o caminho que já construíram. São situações frequentes. Quase todos se pegam com essas ideias más cruzando nosso entendimento. São o que costumeiramente chamamos de pensamento negativo, que pode nos levar ao comodismo ou mesmo ao desespero. Mas é mais que isso. É o engano próprio, que, se encarado com a mentalidade correta, pode servir como alavanca para mudar a situação. Para ilustrar de que forma isso procede, permita-me propor uma pequena história. Em uma certa cidade do interior, decidiram pela construção de uma capela melhor no cemitério a fim de comportar as cerimônias fúnebres e afins.
Para tanto, foi necessário cavar no chão furos para as sapatas, o que deixou o terreno do cemitério com grandes buracos. Nesta mesma cidade, havia moradores acostumados a atravessar o cemitério à noite para encurtar caminho na volta do trabalho ou da faculdade. Certa noite, então, o morador que cortava o cemitério a pé, não enxergando bem devido a um ambiente escuro, caiu em uma das crateras da construção. Tomado pelo medo de estar em um buraco de cemitério à noite, gritou a plenos pulmões por diversas vezes e tentou repetidamente escalar o buraco para sair, mas não conseguiu fazê-lo. O eventual cansaço o fez desistir de tentar e apenas esperar pelo dia com a esperança de que alguém o ouviria quando a manhã fosse já alta. No entanto, outro morador que também atravessava o cemitério, desconhecedor das obras, também não enxergou os buracos à noite e caiu na mesma cratera do primeiro. Não vendo que já havia alguém ali, dado o escuro, sua reação foi a mesma, tentar escalar e gritar, mas igualmente sem sucesso. O primeiro a ter caído viu outra pessoa ali e pensou consigo: é melhor eu não dizer nada para não matá-lo com o susto, já que ele pode infartar, pensando ser um cadáver. Logo permaneceu em silêncio. Como, porém, o segundo não parava de tentar subir e gritar por socorro, o primeiro não resistiu e o abordou dizendo: olha, é melhor desistir, porque eu já fiz isso, não adianta. Ele recebeu como resposta um grito, seguido por um silêncio absoluto, que o fizeram pensar, arrependido, que havia causado a morte do homem. O dia raiou, e com ele veio a surpresa. O segundo homem não estava ali. Muito intrigado, o primeiro a ter caído olhou de perto e descobriu algo espantoso. Havia marcas de mão profundas na parede do buraco que iam até a superfície. A verdade é que o segundo homem havia levado um susto tão grande, com a possibilidade de ser abordado por um defunto dentro de uma cratera em um cemitério à noite, que o desespero o levou a escalar o buraco com toda a sua força de uma única vez. Essa história, apesar de extrema, carrega um princípio importante a ser praticado. Podemos usar o desespero de situações opostas como impulso para sair do buraco chamado comodismo. Medo, fraqueza, tragédias e tudo aquilo que desanima podem ser usados de forma inteligente para serem a mola propulsora do grande salto de mudança na sua vida. Sendo sabedor disso, caberá a você discutir até quando ouvirá o engano da sua mente. Cabe a você decidir até quando permanecerá nesse buraco esperando intervenção externa. Descobrir de que maneira exata sua mente o tem levado a temer e se conformar pode exigir esforço e requerer de você um autoexame, mas nem por isso desista. Sem vencer seus medos, você não pode experimentar mudança de mentalidade, pois apenas você será capaz de determinar o que o impede de crescer.